Jesus. Mais uma vez estamos aqui neste domingo de manhã, dispostos ao aprendizado, ao estudo e à fixação dos conteúdos trazido pelos mentores espirituais que vêm lutando pelo nosso bem-estar, apresentando para a gente a caminhada para te seguir. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, neste movimento de descoberta do nosso estado íntimo, para a gente se libertar das questões sociais que ainda acometem a nossa alma, para nos libertarmos das viciações que construímos em passado e muitas vezes vem norteando as nossas atitudes em determinados movimentos que a Terra nos apresenta. Estamos aqui, Senhor, com os corações abertos para receber as Tuas emanações de luz e de paz e que nós saibamos desfrutar da melhor maneira durante o tempo que estamos refletindo e após nas nossas vivências. Fique conosco, que assim seja. Gente, o nosso tema hoje é felicidade e dever. Felicidade e dever, capítulo 51 do livro Religião dos Espíritos. Felicidade e dever. No Felicidade e Dever, vocês já conhecem a pergunta de cor. Talvez ainda não lembrem o número, que é a 922, que é o que está aqui, que ele está introduzindo para nós, que é a pergunta do Livro dos Espíritos. 922. A felicidade na Terra é relativa à posição de cada um. Está tranquilo? Isso é uma afirmativa do Livro dos Espíritos. A felicidade é relativa à posição de cada um. Tudo bem? Está tranquilo para todo mundo, não está? O que basta para a felicidade de um, muitas vezes constitui a desgraça de outro. O que é felicidade para um, é a desgraça para outro. Haverá, contudo, na Terra uma soma de felicidade comum para todas as pessoas? Haverá na Terra alguma coisa que é comum para todo mundo? Nós já falamos isso aqui. O que é comum para todo mundo? Que é motivo para todos serem felizes? Qual a primeira coisa para a gente ser feliz? Qual a primeira coisa para a gente ser feliz? O que a gente precisa para ser feliz? Saúde. Eu vou anotar aqui o que vocês me disseram, o que eu preciso para ser feliz, o que vocês precisam para ser feliz. O que a gente precisa para ser feliz? Saúde. O que mais? Conhecimento. Conhecimento. O que mais? Fazer o bem. Então vou colocar caridade. O que mais? Paz. O que mais? Humildade. Humildade. Amor. Humildade. Amor. O que mais que a gente precisa para ser feliz? Fé. Fé. O que mais? Perdão. Perdão. O que mais que a gente precisa para ser feliz? Hein? Conhecimento. Já está lá. Consciência. O que a gente precisa para ser feliz? Consciência. Dinheiro. Eu quero ver alguém aqui sem dinheiro viesse hoje. Eu queria ver se não ia ter roupa para você vestir, porque você não teve dinheiro para comprar. Eu queria ver você não ia ter dinheiro para alimentar seu carro com combustível. Eu queria ver você não ia ter dinheiro para tomar o seu café. Todo mundo tomou café hoje? Sim. Quem não tomou é porque não quis, porque eu aposto que tinha. Embora o preço dele, que eu não vou discutir na nossa reunião. Tá claro? Ou seja, primeira coisa para a gente ser feliz, gente, dinheiro. Eu acho muito legal tudo isso aqui, olha, mas isso aqui é o retrato da nossa desgraça.
Porque eu quero ver a gente conquistar saúde, conhecimento, caridade, paz, humildade, amor, fé, perdão, e qualquer outra coisa que vocês disserem, qualquer outra coisa sem dinheiro, eu quero ver. No nosso perfil na Terra, nós não somos missionários, não somos. Não somos espíritos evoluídos, não somos. Não somos anjos que estamos encarnados para ajudar os outros, não somos. Eu quero ver conquistar tudo isso aqui sem a posse do necessário. Resposta do Livro dos Espíritos. Do lado material, a posse do necessário. Do lado material. Então, a primeira coisa é a posse do necessário. Eu preciso disso aqui, ué. A gente está aqui hoje porque o dinheiro nos possibilitou chegarmos aqui. Até a roupa que a gente comprou, dinheiro. Quem não comprou, ganhou. Então, alguém pagou. Alguém pagou. Tudo tem a ver com a posse do necessário. O que é necessário para nós? Cada um sabe o que é necessário para si. O Silvio Santos, quando ele estava na Terra, ele teria dificuldade de viver com o nosso salário. Se ele somasse o salário de todo mundo aqui, para ele ia ser muito difícil. Por quê? Porque um homem que tinha 38 empresas, ele ia ter problema. 21 mil funcionários quando ele desencarnou. Está claro? Você imagina, ele ia ter problema. Como é que ele ia viver? A mente dele não parava. Ele foi produzindo. E foi abrindo empresa e contratando gente. E aí ele auxiliava os funcionários que auxiliavam os seus familiares. E aí ele abria plano de saúde, aí ele fazia não sei o quê para os funcionários, para os filhos dos funcionários. Então ele foi dinheiro. Então ele ia ter dificuldade. A gente dá conta de viver com o que a gente vive sem a revolta. Por quê? Porque se eu alimentar a revolta, eu não conquisto nada disso aqui. Mas quando a espiritualidade responde do lado material à posse do necessário, está falando de dinheiro. Do lado material, eu preciso da posse do necessário. O que é necessário para mim? Pronto. Isso aí eu preciso. Está claro? Do lado espiritual. Vocês viram que quando ela respondeu dinheiro, todo mundo riu, né? Todo mundo está achando que precisa de paz. E como é que nós vamos ter paz nesse inferno que a gente está vivendo? Tá certo? Então aqui, do lado material, a posse do necessário. Do lado moral, consciência tranquila e fé no futuro. Consciência tranquila. Aí sim vão entrar os valores. Consciência tranquila. Significa que a gente está trabalhando para conquistá-los. E fé no futuro. Fé no futuro não é a fé hoje, não. A fé hoje é a que nos possibilita trabalhar. A fé no futuro é aquela do conquistar. A gente vai conquistando à medida que a gente vai trabalhando. Por exemplo, tem uma pergunta aqui no Livro dos Espíritos, que é a 941. 941. Estou lembrando dela aqui, quero citar para vocês. O item chama-se temor da morte. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. Para muita gente, temer a morte é perplexo, não é? Causa apreensão, causa ansiedade, medo. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? De onde vem o temor da morte? Medo do quê? Desconhecido por quê? Quem falou que é desconhecido? Por que é desconhecido? Quem te falou que é desconhecido? Você dorme todo dia? Você volta todo dia? Você não volta? Tem dia que você visita o inferno, não vou discordar. Aí quando volta, fala assim, nossa, mas eu tive um pesadelo, onde é que você foi, criatura? Você sabe. Agora, se a pessoa vai fazer daquele momento de sonho a longevidade dela no plano espiritual, é uma escolha dela. Por quê? Porque tem dia que a gente está tumultuado, tem dia que a gente não está. Mas se eu estiver zelando por esses valores aqui, eu estou construindo. Aí, quando ele fala para nós consciência tranquila e fé no futuro, a gente está trabalhando.
Se a gente está trabalhando o livro Céu e Inferno, olha a pergunta que faz no livro Céu e Inferno. A pergunta. Por que os espíritas... Ah, não, peraí, antes da pergunta. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Um medinho. Não precisa me falar a intensidade do medo, não. Quem tem medo da morte, levanta a mão. Um medinho, só um medinho, pode. Ô, gente, mentir não vale. Teve gente que não levantou a mão. Tá claro? Porque não é medinho. Ué, mas eu tenho medo de sofrer, de morrer não. Ah, você tem medo de sofrer. Eu tenho. Então, Eu tenho pavor de imaginar eu ficar 10 anos em cima de uma cama. Isso eu tenho pânico. Mas você nem morreu, se você tiver 10 anos em cima da cama, tá bom, você tá brincando. Mas se falar comigo assim, você vai ter um piripaque agora e vai morrer. Ó, Ótimo, beleza. Cuidado que você pode escutar essa voz. Eu costumo falar assim, cuidado com o que a gente pede a Deus, porque Ele pode nos oferecer. Cuidado. Então, por que eu estou colocando isso, gente? A pergunta que está lá no livro Céu e Inferno é assim, por que os espíritas não temem a morte? Na hora que eu pergunto o movimento espírita, quem tem medo de morrer? Gente, só o livro Céu e Inferno é que acha que os espíritos não têm medo. Só eles é que acham que não têm. Porque, no fundo, passa receio, passa ansiedade, passa o medo que encontraremos, como conviveremos, se seremos recebidos. Isso tudo vai passando na nossa cabeça. E não é só se seremos recebidos, que a partícula se nem cabe. Sempre seremos recebidos. Mas quem nos receberá? E aí é que são elas. Mas o que eles respondem? Os justos não temem a morte. Os justos não temem a morte, porque eles têm a esperança. Os caridosos não temem a morte, porque eles têm a segurança. O caridoso tem segurança. O caridoso, ele está fazendo, ele vai receber. Não é da lei? Ação e reação? O justo ele tem esperança. Ele é tão justo que ele quer ver que essas coisas perdurem. Então ele não teme a morte. Ok. Vamos trazer para nós. Somos justos ou caridosos? Mas não me respondam. É só para avaliar. Porque aí fica fácil a gente entender se a gente teme ou não. Por quê? Consciência tranquila e o outro valor, fé no futuro. Fé no futuro não é a gente alimentar a ansiedade. Quer alimentar a ansiedade? O que Jesus ensinou para nós? O que Jesus ensinou? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não vos atormenteis com o dia de amanhã. Não vos faça isso. Ou seja, isso está no Sermão da Montanha. Isso está no Sermão da Montanha. No capítulo 6, no versículo 34 de Mateus. Não vos perturbeis com o dia de amanhã. Trabalha hoje, preocupa hoje, orienta hoje, acolhe hoje, escuta hoje, fala hoje, resolve hoje. Hoje. Amanhã eu não sei. Amanhã eu não sei. O amanhã chegar, eu vou viver o amanhã. Quando as coisas forem chegando, a gente vai vivendo. Não é assim? Uma das formas que o grupo de alcoólicos anônimos trabalha é essa. Um dos princípios que eles trabalham, não está escrito lá nos 12 passos, não. Eles trabalham no grupo. Qual que é? Um dos princípios. Hoje, só por hoje, eu não bebo. Ah, mas e amanhã? Amanhã eu não sei. Hoje eu não bebo. Hoje eu não bebo. Ah, mas amanhã é outro dia. Hoje eu não bebo. Não, eu vou ficar um mês sem beber. Tem gente que está fazendo de tudo agora, até a quarta. De cinzas. De cinzas. Está fazendo de tudo agora. Quando chegar na quinta-feira, vai começar aquele jejum de 40 dias. Plenitude. No domingo de Páscoa, arrebenta com tudo outra vez. Ô, gente, não que eu estou fazendo 40... Ô, gente, me ajuda aí. Tá claro? Orientação. Uma das orientações do carnaval que a gente está vivendo, né? Só não vale uma coisa. Não altere a população do planeta no período de carnaval. Não mate, não morra e não procrie. Tá claro? Orientação que está aí em alguns slogans, tá? Felicidade e dever. A procura da felicidade assemelha-se, no fundo, a uma caçada difícil. Veja, eu coloquei essa aqui, gente. Essa não é a caçada mais difícil. Essa não é. Por quê? Porque vai de conformidade com o que a gente está trabalhando. Então, essa aqui é uma caçada
Mas não é a mais difícil. Quando ele fala, a procura da felicidade é uma caçada. Só de falar caçada, quem caça? Caçador. Caçador, como é que ele vai? Ele vai de peito aberto, ele vai armado, ele vai paramentado, tá claro? Ele leva água, ele leva protetores, ele vai com uma roupa especial. Olha, a procura da felicidade se assemelha, no fundo, a uma caçada difícil. Taxando-a por dom facilmente apresentável, há quem a procure entre os mitos do ouro. Há quem procure a felicidade aqui. Eu vou ser feliz quando eu passar num concurso. Eu vou ser feliz quando eu entrar para a universidade. Eu vou ser feliz quando eu conquistar meu casamento. Eu vou ser feliz com... Por exemplo, o que mais faz uma mulher feliz? É só um exemplo, gente. Antes de casar, casar. Antes de ter emprego e depois de ter emprego, aposentar. Mas o que faz a mulher feliz do início ao fim da encarnação? Comer de tudo e não engordar. Vocês nem pensaram, né? Mas é. Entendeu? Elas desejam o casamento, mas se puder comer de tudo, é uma felicidade só. E as esbeltas ainda irritam as outras, que não podem comer de tudo. Tá certo? Porque ainda esnoba. Tá? Mas, olha bem, taxando-a por dom facilmente apresentável, há quem a procure entre os mitos do ouro, enferrujando as mais belas faculdades da alma na fossa da usura. O que a pessoa podia estar utilizando aqui? O que ela está investindo na fossa da usura? Investindo. Ou seja, ela está excedendo naquilo ali que era para ser benefício. Ninguém recebe isso aqui por acaso. Ninguém deixa de receber por acaso. Todos nós, tendo muito, tendo pouco ou não tendo nada, temos compromisso. Nessa área financeira, todos nós temos compromisso. Tá claro? Aí ele coloca, há quem dispute no prazer dos sentidos, acordando no leito da enfermidade. Excede, acorda no leito da enfermidade. Foi uma das falas de Steve Jobs, que desencarnou entre 53 ou 54 anos, e ele colocou, com um patrimônio de bilhões, e ele colocou, de que me vale hoje todo o dinheiro da terra, se eu não tenho saúde? Porque o dinheiro não compra saúde. Nós temos limite, gente. Nós temos limite. Qual é o nosso limite de vida? O que nós estamos fazendo aqui hoje, ontem, anteontem? O que a gente já conquistou? O que a gente já conquistou? Tá claro? Por quê? Porque são valores. Tem pessoas que conquistam, mas desperdiçam os patrimônios da alma. Isso aqui é instrumento para ela estar buscando ainda mais. Tanto que quando ele fala no Livro dos Espíritos, a posse do necessário, diante do dinheiro, a gente tem tranquilidade para descobrir, para investir, para investigar. Por quê? Porque agora eu estou tranquilo para fazer esse movimento aqui. Tá certo? Quem lhe suponha a presença na exaltação do poder terrestre, acolhendo-se à dor de extrema desilusão, e há quem a busque, falando da felicidade, na retenção do supérfluo, apodrecendo de tédio em câmaras de preguiça. Em câmaras de preguiça. Veja bem, o Emmanuel, no livro Coragem, aí eu estou falando, me parece, depois na pesquisa lá, vocês vão olhar se é o capítulo 35 ou 36, que ele começa falando, a primeira frase, ele começa falando da preguiça. Primeira frase. Ali ele vai dissecar para nós um texto sobre a preguiça. E ele vai explicando, gente, aquilo ali dá um seminário que se chama A Preguiça. E aí ele vai colocando quantos males a preguiça vem trazendo. Aqui, a espiritualidade está colocando a partir do uso material. Ele vai colocando quantos males a preguiça vem trazendo e vai agredindo a criatura. O que ela vai fazendo no final da encarnação? Aí ele chega e fala assim,
apodrecendo de tédio em câmaras de preguiça. Às vezes a pessoa está lá, eu gosto de citar o exemplo do Jorge Amado, Jorge Amado, que perguntava para ele quando ele estava lá, descansando na rede, lá na varanda da casa dele, e aí alguém passava pela rua, e aí, Jorjão, descansando? Ele fala, não, estou trabalhando. E aí, quando ele estava lá mexendo no jardim da casa dele, aí alguém passava, e aí, Jorjão, trabalhando? Ele fala, não, estou descansando. E não por ironia, quando ele estava ali na rede e tal, ele estava trabalhando. Estava trabalhando. Quando ele estava cuidando do jardim, ele estava descansando. Que ali era o descanso dele. Está claro? Então você imagina, não havia movimento de tédio. Não havia movimento de tédio. Tá certo? Como é que é o nome daquele sociólogo que fala para nós do ócio produtivo? Sigmund Bauman. Não, Sigmund Bauman é um alemão, esse é o italiano. Quem lembra o nome dele? Fala do ócio produtivo. Busca aí, minha filha. Ócio produtivo, vocês vão achar o nome dele. É o Domênico? Domenico De Masi. Domenico De Masi, que é um italiano. Sociólogo vai falar do ócio produtivo. O que é o ócio produtivo? Ô, gente, isso que nós estamos fazendo aqui é um ócio produtivo. É a gente aplicar o nosso tempo com situações úteis. Que é o ócio criativo. Ócio criativo. Que ele coloca. O termo, inclusive, que ele usa é ócio criativo. O termo que ele usa é ócio criativo. Domênico De Masi. E ele vai explicar o que é o ócio criativo. A gente agora está fazendo o quê? Estamos no ócio criativo. A gente lê, pensa, concorda, discorda, reflete. Gente, eu vou pegar essa palestra de novo, eu quero ver essa referência, eu vou ler isso aqui que está sendo falado, vou pesquisar em cima. Isso é o ócio criativo, a nossa mente está produzindo. Está claro? Agora, a partir do momento que o dinheiro nos paralisa, a Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, tem um capítulo que se chama O Dinheiro. E ela fala assim, ele não é um bem e nem um mal. Depende do uso que se lhe dá. Depende das mãos em que ele esteja. Está claro? Aí o Emmanuel continua. Não há felicidade sem dever corretamente cumprido. Não tem felicidade se você não faz o que precisa ser feito. Não tem felicidade. Não tem felicidade. Se você não faz o que precisa ser feito. Fez o que precisa ser feito, está preparando para ser feliz. O que precisa ser feito? Cada um sabe. Não tem norte. Ah, mas o que olha, eu acho que você deveria, eu acho. Ou aquilo que a pessoa vai fazer, isso é impossível, você não vai conseguir. Os romanos tinham um ditado que eles diziam o seguinte, o impossível é a tua opinião, não é um fato. O impossível é a tua opinião, não é um fato. É impossível fazer vacina em 8 meses. Fizeram. A vacina é só com 10 anos, sim, em 1950. Não na década de 2019, 2020. Está claro? Ah, é impossível o país ser coração do mundo, pátria do evangelho. Com Jesus no comando? Não, está duvidando demais. Tá duvidando. Olha de quem que você está duvidando. Está claro? Não é impossível. Mas o impossível é a tua opinião, não é fato. Então, o que ele coloca para nós? Com o dever corretamente cumprido, já é possível caminharmos com a felicidade. Contudo, com o dever. Então, veja, atentemos-nos se nós estamos cumprindo. Ah, mas dá para a gente ser feliz? Completamente feliz? Dá? Completamente feliz. Ô, gente, se você encontrar uma pessoa que ela é completamente feliz, gente, interna. Sabe por quê, gente? No estado que a Terra está, no estado que as relações estão, nas dificuldades que está todo mundo vivendo, os problemas que está todo mundo assistindo, completamente feliz, é patológico. Esse estado é patológico. Mas a pessoa ter momentos de felicidade é real. Falar que todas as pessoas que estão
se envolvendo, por exemplo, com o carnaval, são todas ali figurantes e está todo mundo fingindo, não é uma verdade. Não é uma verdade. Tem gente que está feliz de estar ali e vai só para divertir e pronto. Tem pessoas que vão se divertir no dia que o time dela entrar para o estádio, começar a jogar e ganhar. Eu estou falando de outros times, tá, gente? Não estou falando do Cruzeiro, não. Porque eu reconheço também as dificuldades que eu trago no meu coração. Aliás, reconheço as dificuldades que eu trago no meu sangue, que é azul. Tá? Eu reconheço as dificuldades que eu trago. O que não invalida que eu vá continuar lutando para o bem-estar dos sangues azuis. Continuarei lutando. Mas esse não é o caso. Mas a pessoa vai ficar feliz quando ela vai lá. Esse é momento de felicidade. Se ela ficar feliz um dia, 2 dias, uma semana, 2 meses, 3 meses, o ano inteiro, a encarnação toda. Gente, as pessoas estavam doentes, ninguém percebeu. Olha o estado que o nosso planeta está. Entra no hospital psiquiátrico, tá? Entra numa UTI neonatal, não é qualquer UTI, entra na neonatal para a gente ver o estado que estão os bebês, a forma que eles estão chegando. Tá claro? Entra numa delegacia, não é no presídio, não. Na delegacia, o presídio ainda está um pouco melhor do que as delegacias. Entra na delegacia e pega um cômodo do tamanho desses... Não, isso aqui é muito. Pega um cômodo metade desse salão aqui, com 28 homens lá dentro. 25 pessoas lá dentro. Um vaso sanitário. Então, vocês imaginem, é muita dor que a gente tem no caminho aí. É muita dor. Tá claro? Agora, o que a gente pode fazer para atenuar? Aí entra o nosso dever. Tá certo? Vê-lo-ás hora a hora. Olha, observa, pois, o dever que a vida te incumbe. Todo mundo tem algo para cumprir. Todo mundo tem. Observa o que a vida está te propondo. Vê-lo-ás hora a hora no quadro das circunstâncias. Hora a hora você vai ver. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Hora a hora. Falei com vocês uma época que eu fui num presídio de mulheres, fui lá fazer uma palestra e no final uma mulher veio, conversou comigo, uma das presidiárias que estava lá, gostou da palestra e lúcida e tal, veio conversar e falou assim, Emerson, você tem um tempinho? Tem. Aí ela ficou conversando, ela falou assim, eu sei porque que eu estou aqui. Eu falei, por que a senhora está aqui? Ela falou assim, é porque eu matei meu marido. Eu falei assim, e a senhora está prevista para ficar aqui? Ela falou assim, mais de 20 anos, né, Emerson? A gente está lá em processo, vamos ver o que eu vou fazer, mas eu não tenho antecedente não, mas eu sei que eu tenho. Ela falou assim, eu sei que eu tenho compromisso nessa área. Aí ela falou assim, Emerson, eu sou lúcida. Eu estava trabalhando, eu sou médica, trabalhava muito na minha área, mas eu não aguentava as pressões e as agressões que eu recebi. Falei uma vez, falei 2 vezes, falei 3 vezes, depois eu dei parte, depois eu fui. Emerson, chega uma hora que a gente não vê a lei funcionar. E eu querendo trabalhar, falei, gente, se eu mato, eu vou presa, mas eu me livro de um problema. Se eu não mato, eu não vou presa, mas eu vou ter um problema por quantos anos? Eu falei, e aí a senhora resolveu? Eu resolvi, fui lá e matei. Resolvi. Agora eu estou aguardando a justiça, estou aguardando que eu não tenho antecedente. Aí o advogado está lá conversando, eu falei assim, e a senhora, o que a senhora está sentindo hoje? Ela falou assim, aliviada. A senhora está aliviada? Estou. Arrependida? Ela falou, ainda não. Eu sei que lá na frente, à medida que eu for estudando, que eu for lendo, eu sei que eu me arrependerei. Mas hoje ainda não estou. Porque quando vem em mim um pensamentozinho de arrependimento, um pensamentozinho, vem também todas as agressões que eu recebi a tiracolo. Então eu ainda não estou. Mas olha, o advogado está trabalhando, eu vou sair. E Emerson, por tudo que eu já estou escutando aqui, porque lá eu fui fazer uma palestra, mas outras pessoas iam lá fazer palestra, por tudo que eu estou escutando, eu já sei que eu tenho um compromisso com ele. Eu não sei como que a gente vai resolver isso, eu estou deixando isso para Deus. Ô, gente, olha a lucidez dessa mulher, nós não estamos falando de qualquer pessoa. Então, eu estou esperando para Deus. Ele vai ver o que vai ser melhor para a gente, mas eu não aguentava mais as agressões que eu recebi. Eu não aguentei mais, chegou o meu limite. Ainda que eu esteja impedida de exercer a minha área. Estou impedida, mas eu não aguentei. Ainda não me arrependi. Lá na frente isso poderá vir. Então, imaginem vocês, quando coloca para nós, você vai ver esse serviço hora a hora no quadro das circunstâncias, naquele momento eu tinha que estar à escuta. Naquele momento era a escuta. Depois da escuta,
o acolhimento. Acolhe. E é só isso, a gente não está lá para julgar, a gente não vai dizer o que deve, o que não deve, até porque na área criminógena, a maioria de nós temos vínculos nessa área, tá certo? Aí ele fala sobre o dever na fé que te pede serviço. A fé que te pede serviço. Qual é a fé que te pede serviço? É a fé com obras. Não é isso que o Tiago ensinou? Tiago ensinou isso? Não aprendemos? Citamos aqui, anotamos no quadro, capítulo 2 de Tiago, versículo 17. A fé sem obras é morta. E alguém vai, encontra com você e te diz o quê? Tu tens a fé. Eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, imaginem, a pessoa que trabalha, e aí, gente, me vem uma lembrança da fala do Chico, quando o Chico coloca para nós assim, quem sabe pode muito. Isso que a gente está fazendo aqui, ó. Isso. Quem sabe pode muito. A gente estudando, revisando, trocando ideia, refletindo, concordando, discordando, aprofundando, pesquisando. Isso, quem sabe pode muito. Mas quem ama pode mais. Gente, mas o caminho do saber para o amor é uma estrada inenarrável de distância, do saber até o amor. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Mas para eu fazer, eu já posso usar o saber, que ele coloca com o nome de dever. Está claro? O dever no serviço que te roga compreensão. Serviço que te roga compreensão. Aqui. E até lembrando desse exemplo que eu citei para vocês, uma fala do André Luiz, que ele coloca para nós assim, pense nos outros. Pense nos outros. Pense em todo mundo. Não em termos de angelitude ou perversidade. Não em termos de angelitude ou perversidade. Vocês, imaginem. Quem aqui é mãe? Levanta a mão para mim. Quem é mãe? Ótimo! Todas quando viram o bebê, eu não vou nem perguntar aos pais, que isso é muito improvável, que os pais olhem o bebê nesse calor do inferno, com fraldinha descartável, barriguinha para fora, aqui é a coxa. Só de fraldinha descartável, que é a coxa, que dá vontade de você dar uma mordida. Dá ou não dá? Aí você olha aquele menininho de cabelinho enrolado. Você olha e fala assim, parece um anjo. As mulheres respondem em coletivo e em coral, não é? É quase um jogral. Todas pensam a mesma coisa. Todas pensam a mesma coisa. Tá? E você vai lá, não convive nada, saiu da barriga dela agora, ela já olha e parece um anjo. Primeiro que ao sair da barriga, ele parece joelho amassado. Então, mas é a cara do pai, é a estrutura do seu marido, minha filha. Se ele já parece o joelho amassado, você vai ver por onde isso vai caminhar. Tá claro? Aí depois a gente olha, aparece lá, aquela barriguinha, que é a pança, que é a coxa, a gente vontade de dar uma dentada no menino. Quando entra na adolescência, a gente arrepende, por que não comeu o menino? Porque na adolescência eles acabam com a gente. Eles acabam com a gente. Eu costumo colocar para as mulheres grávidas assim, aproveita agora, que é a melhor fase da sua maternidade. É a melhor. Mas eu estou sentindo cólica. Isso não é nada, filha. Você vai ver a cólica emocional, deixa ele nascer. Eu estou sentindo dor, você vai ver a dor espiritual que ele vai te provocar. Tá claro? Então, eu costumo colocar, aproveita agora, porque depois que ele vier à vida, aí vem Santo Agostinho colocando para nós no capítulo 14 do Evangelho, honrai vosso pai e vossa mãe. No item 9, ingratidão dos filhos e os laços de família. Desde o berço, as crianças, a frase é do Santo Agostinho, as crianças manifestam as tendências boas ou más trazidas de passado. Você entendeu quem que sua filha está trazendo para a Terra? Ela está grávida de quantos meses? 4 meses. Ela tem 5 meses para poder ver aquele anjo. Tá? Porque a gente tem essa visão angelical que lá no capítulo 3 do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, atenção, a espiritualidade coloca para nós, é importante que os vejamos como estes espíritos angelicais para darmos conta da jornada que programamos. Gente, é poético demais, não é não? É muito legal, então a gente precisa de vê-los assim. Tá certo?
Então, quando o André Luiz coloca para nós, pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade, nem o bem em excesso, nem o mal em excesso, mas na condição de seres humanos, ou seja, colocou no mesmo patamar, na condição de seres humanos, com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos teus. Pense nos outros, a frase inteira. Pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos, com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos teus. Igual a gente. Sabe o que ele está dizendo? Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é pior que ninguém. Tá claro? Ninguém entra na nossa casa por acaso, tá? Tudo tem programação, tudo tem envolvimento da espiritualidade. Quando a gente não faz a programação lá, a gente chega na Terra e faz uma escolha, e a gente escolhe muitas vezes a reprogramação. Isso a gente faz. A gente faz reprogramações. Às vezes você escolheu ter 3 e você aceitou ter mais um, o 4. Uma reprogramação. Quem nos ajuda a reprogramação? Os espíritos. Como? Conversando conosco em sonho, porque a gente também encontra com mentor espiritual, viu? Não é só o inferno que a gente visita, não. Tá certo? Enquanto o mentor, ele fala assim, meu filho, vocês estão estruturados, está tudo bem, a gente está com um espírito aqui que está com muita dificuldade de encontrar um lar que o receba. Olha, o equilíbrio de vocês têm culto no lar, os meninos estão em evangelização, vocês não poderiam recebê-lo, etc. Vai insistindo conosco, tá claro? E a gente os recebe, tá certo? Isso foi uma reprogramação daquilo que a gente já tinha se comprometido antes, ok? Encontramos o dever no ideal que te pede caráter. No ideal que te pede caráter. Caráter é conjunto de características. Conjunto de características. Tá certo? Então, quando você fala lá de bom caráter ou mau caráter, a gente tem que ter cuidado com essa fala. Tem falas que elas podem ser destrutivas, né? As pessoas lá de fora, quando entendem a nossa língua, devem estranhar alguma coisa. Quando você tem uma discussão, você chegar para a pessoa e falar assim, eu vou acabar com a tua raça. Porque no Brasil, gente, acabar com a raça só significa que a pessoa te irrita. Você falar isso para um americano, eu vou acabar com a tua raça, é uma extinção, isso é assassinato. Eu vou acabar com a tua raça. Tá claro? Quando você fala fulano é mau caráter, quer dizer, todas as características que ele apresenta são perversas. E não é. Ele pode ser mau caráter em determinadas atitudes e em outras situações são as que o beneficiam para que ele mude o perfil, por exemplo, do mau caratismo. Às vezes ele é mau caráter aqui, mas ele está lutando com um valor, a saúde do corpo dele, a saúde. Está fazendo com que ele reflita, com que ele mude, com que ele caminhe, para quem sabe ele conquistar outros valores utilizando a forma negativa com que ele se perverteu desse lado aqui. Aqui ele é mau caráter, por exemplo. Como é um conjunto de características, fazer de tudo isso um conjunto de característica positiva é a nossa luta. Está claro isso? Atenção ao dever no exemplo que te pede disciplina. Exemplo que te pede disciplina. Nós já citamos, nunca é demais a gente repetir a orientação que o Emmanuel deu para o Chico. Repete para mim. Gente, vocês têm que falar igual na igreja. Repete de novo. Louvado seja Deus. Então, olha, o Emmanuel recomendou o Chico disciplina. Ok, Emmanuel recomendou o Chico. Qual foi, o que Jesus recomendou Pedro? Apacenta. Apacenta as minhas ovelhas. Lembra? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Senhor, tu sabes que eu te amo? Então apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Ok. Tem lá essas três falas. As três falas. Veja bem,
Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Ele respondeu pela razão. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. E ele respondeu pelo sentimento. Pedro, aí ele fala, Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E ele respondeu pela terceira vez. Só que João coloca assim, e Pedro se entristeceu porque Jesus lhe perguntava pela terceira vez. Veja, gente. Na primeira vez ele respondeu pela razão. Falou, Pedro, você me ama? Amo, o senhor sabe disso. A razão respondeu. A segunda vez o coração respondeu, o senhor sabe que eu te amo. Respondeu. Pedro, tu me amas? E Pedro se entristeceu. Por quê? Porque a terceira, ele perguntou, Jesus perguntou para a razão, perguntou para o sentimento e perguntou para a ação. E Pedro não fazia. Pedro não fazia. Quando Jesus pergunta para ele 3 vezes, ele está fazendo questionamento, a mesma colocação que o Emmanuel fez para o Chico. 3 vezes. Disciplina. Chico, disciplina, a gente pensa assim, disciplina de horário, gente, é só chegar no horário, no trabalho, na casa espírita, na campanha. Não é isso não, gente. Disciplina em tudo. Disciplina na razão, disciplina no sentimento, disciplina na ação. Quando Pedro é perguntado por Jesus, Pedro responde pela disciplina no campo da razão. Pedro responde na disciplina no campo do sentimento. No campo da ação, Pedro não tinha muito envolvimento com a caridade. Muito não, mentira. Ele não tinha nada de envolvimento com a caridade. Muito pelo contrário, Pedro tem uns perfis que é muito semelhante ao nosso. Estava lá André e João falando assim, Pedro, esse é o mestre que João Batista falava, esse é o mestre. E aí Jesus olha para ele e fala assim, vamos voltar. E o Pedro não quer nem conhecer o mestre, que mané Jesus, ele não quer saber disso. Eu passei a noite inteira pescando e não trouxe nada. Aí Jesus fala, vamos voltar ao barco, vamos voltar ao mar, e você lança as redes. E aí ele vai lá e fica, que mestre, Messias, lançar a rede de novo e tal. João chega para Pedro e fala, Pedro, escuta o mestre, escuta. Pedro olha para ele e fala, droga também, né? Não deve ser, a droga, a palavra é nossa, né? Então o negrito é nosso. Aí ele entra para o barco. Quando ele entra para o barco e Jesus fala para ele lançar as redes quando eles chegam mais distante da praia e vem aquela quantidade de peixe. Gente, já não era para Pedro, naquele momento, ter se convertido? Era ou não? O milagre estava ali, diante dos olhos dele. Tá? Diante dos olhos dele. Pedro não mudou. Depois Pedro começou a afastar as pessoas que estavam aproximando de Jesus. Pedro ficou irritado porque as pessoas entravam na casa dele. Ele ficou com raiva porque ele ia fazer uma pregação. Pedro queria que fizesse pregação só para eles. Aí entrava aqui a multidão dentro da casa de Pedro, o povo vinha pela janela, o povo descia pelo telhado. Mas, gente, ele ficava com raiva. Aí na hora que estava aquela multidão, aí vem a mulher hemorroíça. Vai lá, ela botou na cabeça dela, que se ela encostar nas vestes de Jesus, se ela encostar, ela estaria curada. Ela tinha um fluxo de sangue por quantos anos? 12 anos. Se ela encostasse na roupa dele, ela iria ficar curada. Na hora que ela vai lá, e olha, Pedro tentando afastar todo mundo, porque ele não quer que ninguém chegue perto de Jesus. Oh, gente, é muito legal, é muito arrogante. É muita gente, vocês estão entendendo? É muita gente. Então, na hora que vem o povo aproximando, ele vai afastando as pessoas, ele se irrita, ele fecha a casa dele, que ele não quer que entre. E Jesus pede para as pessoas entrarem, aí ele fica incomodado, Jesus precisa descansar. Aí os discípulos vão conversar com ele e falam, o mestre tem que descansar, ele tem que descansar. Oh, gente, só Pedro que achava. Na hora que a mulher toca nas vestes do Cristo, o que acontece com ela? O sangue estanca. 12 anos de fluxo hemorroidal. Não era o fluxo natural. 12 anos e o fluxo estanca. Aí Jesus faz a pergunta, alguém me tocou. Aí vem Pedro de novo, porque, ô mestre, está todo mundo te empurrando para lá, para cá. Eu tentando aqui conter esse povo. Eu só venho falar que alguém te tocou. Aí Jesus fala com ele o quê? Eu senti que de mim saiu virtude. Foi um outro toque. Gente. Esse toque tinha uma intenção. Estava ali. Aí ela aparece. No meio do povo que ela aparece e fala que foi ela.
Lá na frente, Jesus fala o quê? Vocês lembram a negação? Como é que é o episódio da negação? Estava lá na última ceia, batendo um papo. Na última ceia, não. Antes da crucificação. O que Jesus fala? Um de vós irá me trair. E aí vem Pedro. Porque Pedro é a gente. Eu não vou te trair. Eu vou dar minha vida pelo Senhor. Eu vou dar minha vida pelo Senhor. Eu não vou te trair. Eu te amo. Eu não tinha acabado de falar que ele amava o sujeito? Eu te amo, eu não vou te trair. Aí ele olha para Pedro e fala, tu, Pedro, com essa cara aqui, tá? Tu, Pedro. Cara de Cristo. Isso mesmo, que é a cara de Cristo. Tu, Pedro, tu irás me negar esta noite mesmo, 3 vezes antes que o galo cante. Ah, gente. O que Pedro responde? Pedro fica calado? Ele faz igualzinho? Quem? A gente. Eu te amo. Eu não vou te negar. Eu te amo. Eu não vou te negar. Aí ele vai lá e pergunta. João pergunta, mestre, quem irá te trair? A fala de Jesus qual que é? Quem lembra? Em primeiro, aquele que mete a mão no prato comigo, no molhar do pão, este irá me trair. Aí Jesus está lá, pega o pão, molha, Judas levanta. Ô, gente, parênteses. Vocês já imaginaram se a mãe de Judas estivesse na plateia? Na hora que Judas levantasse e fosse molhar o pão, na hora que ele viesse molhar o pão, a mãe ia levantar dali e falar, Judas, senta, assenta. Assenta agora. Mãe, eu estou com fome, cala a boca. Cala a boca, te dou café em casa hoje à tarde. Cala a boca. Mamãe, eu quero, cala a boca. Fica quieto aí. Mas olha, Jesus só fala, aquele que mete comigo a mão no prato, no molhar do pão. Ah, Judas tinha TDAH, então Pedro tinha TOD, né? Transtorno. Tinha transtorno opositivo desafiador, porque desafiar Jesus igual Pedro, brincadeira. Então imagina, você imagina que ele chegou lá e molhou o pão, na hora. Na hora que ele termina de molhar o pão, ele olha para Jesus, o que ele fala? Senhor, porventura serei eu? Ô, gente, é cara de pau ainda o sujeito? Jesus acabou de falar, naquela hora, porque se demorasse uma semana, às vezes ele esqueceu a advertência. Se demorasse uma semana, na hora, serei eu? Ah, não podia ser a gente, né? Porque a gente ia falar o quê? Ô cara de pau, ô capeta indecente, eu não acabei de dizer, mas era Jesus. O que Jesus respondeu? Você acabou de se condenar. Numa tradução. Outra tradução diz assim, vai e faça o que você tem que fazer. Tem, entre aspas, não é porque ele tinha um compromisso espiritual de denunciar Jesus, não é nada disso, gente. Tem porque ele assumiu isso como um dever. Ele assumiu isso como um dever, que é o nosso tema aqui, ó. Felicidade e dever. Ele assumiu isso como um dever, ele tinha que fazer isso porque ele queria a libertação do povo através das armas, tanto que ele combinava isso com o império, com algumas pessoas, né, que estavam contra o Império Romano. Entenderam? Aí vem Pedro. Ô, gente, Pedro nega Jesus 3 vezes. Em quais situações que ele nega? Você estava, a primeira fala é, eu te vi com aquele homem, eu te vi com aquele homem. Jesus, aí Pedro vai lá e fala, eu não o conheço, ele nega no campo da razão. Depois vem a segunda colocação, você esteve com eles, uma outra pessoa fala, você esteve com eles e você o escutava. Ele falou assim, eu nunca estive com esse homem. Ele nega no campo do sentimento. Você fazia o que ele falava, eu vi, uma outra pessoa fala. Ele falou assim, jamais, eu nunca fiz. Ele nega no campo da ação. E aí é muito bacana, porque nessa hora Jesus estava sendo transferido, saindo do sinédrio, e aí o galo canta. Na hora que o galo canta, ele vê Jesus passando por ali, Jesus olha para trás.
A hora que olha para esse olhar do Cristo, marcou Pedro. Esse olhar do Cristo, ali é que ele mudou. Ali é que ele fez a mudança dele, gente. Não foi assim quando vê a pesca maravilhosa, ele assistiu curas e tal. Isso não mexeu com ele. O olhar do Cristo mexeu. Mexeu de tal forma que ele mudou a casa dele. A casa dele, que antes ele não aceitava ninguém, virou a primeira igreja de Jerusalém. A casa dele. A casa dele virou a chamada que a gente conhece na história, a casa do caminho. É a casa de Pedro. Eles não construíram um abrigo lá, Fran, não. Eles levaram os doentes, transeuntes da via pública, levaram para a casa dele. E a primeira pessoa, ele levou para a casa dele, o maior apóstolo do cristianismo, recebeu esse título depois de passar nas mãos de Pedro. Aonde? Na casa do caminho. Quem? Quem? Gesiel. Gesiel, que Pedro fala para ele, para fugirmos das perseguições, a partir de agora você passa a se chamar Estevão. Estevão. E essa conversa foi com Pedro na casa do caminho. E Gesiel tinha sido retirado de um barco que ele estava doente. Tá claro? Marcos Paulo, que era Sérgio Paulo, que era um político da época que estava neste barco, deu uma bolsa de ouro, com moedas de ouro para Gesiel dar conta que ele via que ali tinha uma alma boa, para ele poder sair do barco, já que ele estava doente, na hora que o barco ancorou, para ele sair do barco e buscar abrigo. Aí alguém na rua falou assim, vai lá na casa do caminho, lá tem os homens do caminho, esse povo aí que acredita em Jesus aí, eles estão abrigando todo mundo. Vai lá e abriga. E aí na hora que, quem recebe Gesiel, primeiro recebe Gesiel? Pedro. Pedro é quem faz para ele, quem dá a ele o nome de Estevão. E a partir dali vem toda a mudança na história. Mas a conversão de Pedro, ela aconteceu no olhar do Cristo, quando o Cristo olha para trás e vê Pedro negar. E ali o Evangelho ainda fala assim, e Pedro chorou amargamente. Que olhar é esse? Que a gente estuda, e para nós isso aqui, no final das contas, se a gente não faz mudança nenhuma, o que adiantou? A gente vai lendo sobre felicidade, dever, não sei o quê. Está claro? Ele fez o movimento dele. Quanto tempo a gente fica, quantos séculos a gente já tem conhecimento disso aqui, gente? Eu estou falando da doutrina, não. Estou falando do conhecimento do cristianismo. Que, segundo o Inácio Ferreira, nós já somos egressos da igreja. A gente já vem escutando, discutindo, falando, séculos a gente vem fazendo isso aqui. A gente está aqui até hoje. Nós não fizemos conversão nenhuma. Aí ele fala do dever. Na disciplina que te roga a humildade. Vocês viram que nós vimos 3 exemplos aí da disciplina. O Chico, o Emmanuel falando com ele. Pedro, quando escuta de Jesus. Nas 3 vezes. Quando ele fala da negação e quando fala num outro momento. Quando ele escuta o galo cantando, que aí ele lembra da negação e quando fala a respeito do amor. No lar que te pede renúncia, o dever no lar que te pede renúncia. Na renúncia que te roga perseverança. Se você está lutando, perseverar em cima dessa luta, é o pedido que o Emmanuel coloca para nós aqui. Renúncia que te roga perseverança. No caminho que te pede cooperação, na cooperação que te roga discernimento. Aí eu lembro da irmã Dulce, quando ela estava lá, acamada, cooperação que roga discernimento, ela estava lá acamada. Aí veio Divaldo visitá-la e a irmã Dulce estava lá nos caixotes, acamada em caixotes. Sabe esses caixotes de madeira, né? De sacolão? Hoje a gente quase já não acha mais engradados, mas esses caixotes, montaram um caixote lá, jogaram um colchonete por cima e a irmã Dulce estava lá deitada. Aí Divaldo foi lá visitar a irmã Dulce. Irmã, a senhora aqui nesse caixote. O que a senhora está fazendo? Ah, Divaldo, preocupa não, meu filho, preocupa não, eu estou bem. Aí ele olhava ela lá, franzina, magérrima, osso em cima de colchonete, deitada no caixote.
Ele falou, não, eu vou fazer uma campanha, nós vamos arranjar uma cama para a senhora, uma maca, a senhora não pode ficar assim, não. Tinha mais pessoas em volta. Ela pegou e pediu de volta para chegar perto. De volta chega perto dela e fala assim, ô Di, não precisa se preocupar, não. Você sabe por quê? As pessoas vêm aqui me visitar. Cada pessoa que vem me visitar fica com dó de mim e manda uma maca para cá. Eu estou montando um posto de saúde, eu já ganhei 25 macas. Ô, gente, olha a caridade com o discernimento. Que importa o corpo dela naquele momento? Ela estava trabalhando absurdamente em favor do Cristo. Tá claro? Por amor, ali tinha amor. Entenderam? Então, quando ele fala renúncia do lar, quando ele fala perseverança, o caminho que te pede cooperação, renúncia que roga perseverança, cooperação que roga discernimento, olha o estado dela. Por mais agressivos se façam os empecilhos da marcha, não te desvies da obrigação que te recomenda o bem de todos. Sempre que puderes e quanto puderes, seja aonde for. Por mais agressivos que te façam o que está acontecendo, o que você pode oferecer? É isso, para ela, para nós, a gente olhando o estado de saúde da irmã Dulce, nós olhando, aquilo para nós é agressivo. Para ela, ela fez esse estado a construção dos valores que ela queria, desse estado. E curiosamente, né, quando a irmã Dulce estava com 13 para 14 anos, formou a chamada 8ª série, e aí ela falou que ela queria ser irmã de caridade. O pai dela falou que irmã de caridade ela não ia ser, que ela tinha que fazer magistério, que ela ia ser professora, porque professor tem trabalho para a vida inteira, que ela tinha que... E aí ela pegou e fez, então, o magistério. Na hora que ela estava formando o magistério, veio o pai na formatura e deu para ela o anel de formatura, o anel do magistério. Quando deu o anel do magistério, ela agradeceu o pai dela e falou, pai, como eu já vou fazer 18 anos, agora eu vou entrar para o convento. E foi ser essa pessoa que a gente tem acesso aí na carne. Tá claro? Você imagina como que ela já estava preparada para isso espiritualmente. Fugiu completamente o desejo do pai. Completamente. Porque te mostres leal a ti mesmo, é possível que a maioria te categorize a conta de ingrato e rebelde, fanático e louco. Como você é leal? Estamos aqui, gente, domingo de manhã, de carnaval. A gente não passou noite embalada, não caminhou em bloquinho, até porque se tivesse feito não estava aqui, acordado olhando para mim. A gente não estaria aqui. Mas alguns vão nos caracterizar de loucos, porque te mostras leal a ti mesmo. Se mostrando leal a si mesmo, é possível que a maioria te categorize a conta de ingrato e rebelde, fanático e louco. A maioria, no entanto, nem sempre abraça o direito. Nem sempre abraça aquilo que é certo. Cada um envolvido com suas coisas. Não é o nosso papel avaliá-los. É o papel a gente se avaliar. Tá? Não podemos esquecer que no instante supremo da humanidade, a maioria estava com Barrabás e contra o Cristo. Não esqueçamos que no julgamento final, a maioria das pessoas que estavam ali estavam do lado de Barrabás. Tudo bem? Cumpre teu dever e tomando da terra somente o necessário à própria manutenção, de modo a que te não apropries da felicidade dos outros, estarás atingindo a verdadeira felicidade que fuge sempre como bênção de Deus, na consciência tranquila. Cumpre o teu dever. E aqui, só para a gente lembrar, tem no livro Somente Amor, tem uma mensagem de Maria Dolores que se chama Recordações de Barrabás. Porque está colocando assim, a humanidade estava com Barrabás. A humanidade estava com Barrabás. Tanto que o elegeu para sair da crucificação e o Cristo foi. Maria Dolores coloca para a gente nessa mensagem, porque alguns historiadores, ninguém sabe o que aconteceu com Barrabás. Tá? Ninguém sabe. Tudo bem? O que aconteceu depois daquele momento da libertação. Aí eu tenho uma outra leitura. O historiador Diógenes, ele viveu, se eu não me engano, entre 130 e 150 depois de Jesus.
ele descreve para nós o estado de tristeza de Barrabás, mas que não tiveram acesso à caminhada dele após a crucificação de Jesus. Um outro livro que se chama O Grande Pescador, que é de Lloyd Douglas, ele coloca que Barrabás, ele assumiu um quadro tão grave de angústia que, se tivéssemos trazido para os tempos atuais, seria o estado depressivo. Mas naquela época eles chamavam de estado melancólico. Pedro foi atrás de Barrabás e chamou Barrabás no livro. Pedro chama Barrabás para se envolver com as questões que o Cristo tinha deixado, porque ele falou assim: Barrabás, você viu Jesus. Você acompanhou Jesus, você conviveu conosco. Barrabás, a gente se conhece. Mas Barrabás não deu conta da culpa. Que a fala de Barrabás para Pedro era: mas ele morreu para eu ficar livre? Ok. No livro Somente Amor, na psicografia do Chico, vocês vão ver lá, depois eu gostaria que vocês lessem essa poesia que a Maria Dolores coloca para nós. Quando Barrabás esteve aos pés da cruz, e aí a gente só sabe isso por essa informação de Maria Dolores, uma gota de sangue do Cristo, porque Barrabás estava muito ferido, e aí ele estava com uma chaga muito profunda na cabeça, uma gota de sangue da crucificação veio tocado pelo vento quando ele estava próximo à cruz. Essa gota de sangue tocou a chaga na cabeça dele, e a chaga se fechou instantaneamente, e ele parou de ser ensanguentado pela ferida que ele estava na cabeça. E aí ele começa a conversar com o Cristo, mas falando da arrogância dele. Por que que Deus o deixou, se ele valeria mais do que o próprio Cristo? Aí vem um anjo e fala com Barrabás: Barrabás, encolhe a tua arrogância. Encolhe a tua arrogância. Veja por que que ele morreu. Ele conquistou os cimos mais altos e você está longe dessa conquista. Assume humildemente a sua posição e faça o seu movimento de transformação. Mas ela vai colocando isso num poema belíssimo, chama Recordações de Barrabás, do livro Somente Amor. Pois eu gostaria que vocês lessem lá. Tá? E aí ele vai depois trabalhar, embora a tristeza dele, ele vai trabalhar a conversão dele. Meninos, está na nossa hora, né? Está na nossa hora. Vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar. Senhor Jesus, estamos encerrando essa nossa reunião de domingo. Agradecido, Senhor, por Tua presença entre nós. Agradecidos por estarmos aqui zelando pelo nosso crescimento, pelo nosso aprendizado, enquanto tantas almas ainda se envolvem com os excessos que a terra propõe. Ajuda-nos, Senhor, a solidificar os Teus conhecimentos nos nossos corações, para que nós saibamos levar a palavra amiga àqueles outros corações perturbados, ainda mais que os nossos, envolvidos com os flagelos sociais, que muitas vezes não se apercebem do movimento destrutivo que estão promovendo para si mesmos. Ajuda-nos, Senhor, para que nesse movimento carnavalesco que estamos envolvidos na Terra, o Senhor nos permita, no campo vibracional, erguermos as nossas orações, ultrapassando as penumbras vibracionais que está no nosso movimento social e atingir os cimos mais altos, que possa virar um bálsamo de conforto para os corações desolados, envolvidos com os excessos, porque não souberam aproveitar de conformidade com o que receberam. Permita-nos, Senhor, com a nossa alma envolvida com o calor da Tua presença, que nós sejamos ajudados, que
que a tua misericórdia possa cair sobre todos nós e que os nossos corações possam estar abertos para receber